pelos fatos determinados pelo Senhor para as nossas vidas, permitidos pelo Senhor para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós te louvamos de todo o coração, pelo privilégio que nós temos de iniciarmos mais uma semana. E fazer isso, ó Deus, na casa onde nós destinamos para a adoração ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós te louvamos de todo o nosso coração, por esse lugar e pelas pessoas que fazem parte, ó Deus, deste aprisco, representando assim, ó Deus, as realidades do teu reino, que é quando o teu povo se reúne em torno do seu Deus para adoração. E é isso, ó Deus, que nós estamos fazendo nesta manhã. O intento do nosso coração é agradá-lo. Na nossa mente está, ó Deus, um encontro com o Senhor, onde o Senhor está presente. Por isso nós te louvamos, te agradecemos de todo o nosso coração pelo privilégio de usufruirmos da tua presença. Aceite, portanto, ó Deus, esse tempo de adoração. Obrigado, Pai, porque hoje nós marcamos um tempo para dar ao Senhor muito obrigado pelas mães, mulheres que foram escolhidas pelo Senhor para continuar a raça humana e que, através do seu trabalho incansável, contínuo, o Senhor tem gerado filhos para amar o Senhor e servir o Senhor. Te louvamos, ó Deus, por estas mães. O Senhor esteja fortalecendo os seus corações, trazendo paz a todo momento nas suas vidas. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Salmo de número 104. Salmo de número 104. Vamos ler, irmãos, até o verso 9, alternadamente. Salmo 104, do verso 1 até o 9. Motivo deste hino é louvar ao Deus Criador. Por isso que ele destila aí essa linguagem poética, mas uma linguagem que traduz a realidade do Deus Criador. E para o salmista esse é um motivo de louvor e adoração. Salmo 104, de 1 a 9, alternadamente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Pões nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. À tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão bateram em retirada. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir
a terra. De que o salmista está falando? Nessa primeira etapa. Hein? Sim, mas ele tomou um tema da criação e desenvolveu nesse primeiro parágrafo. Qual foi? Hein? Ele começa a falar do caos, não é? Mas aí ele fala de um tema recorrente na Bíblia. Ao 9, no dilúvio. Ele fala de uma realidade da criação, quer dizer, era tudo e ele fez surgir. Agora depois ele começa a tecer de que as águas cobriam tudo e que não cubra novamente. Houve um primeiro momento, o momento da criação, depois houve um segundo momento da inundação, aí houve de novo o ajuntamento das nuvens, as águas voltaram a ficar no lugar delas, e agora ele estabelece. E aqui afirma, Deus diz que nunca mais iria inundar o planeta. Deus coloca divisa. Claro que na praia está invadindo o mar, porque eles invadiram o mar. Né? Então o mar vai voltar e tomar aqueles Jaboatão dos Guaranapes. Lá eu já vi prédio de milhões de reais, não valendo nada. Santos, vários lugares à beira-mar que foi invadido pelo homem. Agora o mar volta, ultrapassou o limite, né? Então, isso, irmãos, enche o coração do salmista. Um Deus criador, um Deus que mantém. Ele está falando da manutenção de Deus aqui. Ele estabeleceu a terra de tal maneira que ela jamais poderá ser abalada, exceto por ele mesmo. A Bíblia diz que ele vai abalar o sistema solar. A Bíblia diz que assim será. Mas afora a ação de Deus, nenhuma outra ação vai fazer isso. O movimento de rotação, o movimento de translação estão acontecendo desde sempre. Desde sempre. Então, desde quando Deus criou o sistema solar, ele está movimentando. O homem está descobrindo isso agora. Mas isso já existe desde quando Deus chamou todas essas coisas à existência. Então, esse salmo, leia em casa, esse salmo dá-se uma visão, a gente vê como o salmista tinha essa, claro que ele faz aqui numa linguagem poética, muito linda a linguagem do Salmo 104, é um dos momentos mais fantásticos da poesia do saltério, é o Salmo 104. Ele combina, claro que no português é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim dá para ver a linguagem poética do Salmo 104. Mas no hebraico isso é nítido. Você vai vendo os parágrafos, ele carregando os parágrafos, todo o Salmo 104. Bendize então a minha alma o Senhor. O Senhor Deus, o meu Deus, fez isso. Irmãos, quando a gente percebe isso aqui, a gente tem que decidir não ter medo. Não importa o que está acontecendo, o que você já prognosticou para a sua vida, para o seu momento histórico. Não tem por que ter medo. O Deus segura esse cosmos, todo o cosmos. O que eu sou e que você é em meio a essa enormidade da criação de Deus? O mais importante da criação. Eu e vocês, como seres humanos, somos os mais importantes da criação. Se Deus estabelece tudo isso, o estabelece por minha causa e por sua causa.
por causa dos seres eternos que Ele criou. Vamos pensar nisso, irmãos. E vamos cantar uma declaração de dependência desse Deus, que é o hino 68. 68. Inclusive confessando não só o poder desse Deus, sua fidelidade, mas a nossa fragilidade. Vamos colocar em pé para cantarmos esse hino. Ainda em pé, irmãos, vamos orar, presbítero Walter, agradecendo por esse Deus maravilhoso, Criador e sustentador de todos nós. Bondoso Deus e nosso Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por mais esta manhã, pelo privilégio, ó Deus, que nós temos de nos reunirmos na Tua casa. Amém, Senhor. Neste dia de domingo, amém, Deus. Dia do Senhor, preparado, ó Deus, para que o Teu povo se reunisse para Te engrandecer, ó Deus, para louvar o Teu nome e para aprender, ó Deus, da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por aquilo que Tu és, ó Deus. Amém, Senhor. Obrigado por aquilo que Tu fazes. Oh, Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus grande, maravilhoso e bom. Sim. Amém, Senhor. Um Deus que tem se preocupado conosco. Verdade, Pai. Um Deus que tem cuidado de nós. Amém, Senhor. Que possamos, ó Deus, reconhecidos, cientes disso,
levarmos uma vida, ó Deus, mais perto do Senhor. Amém, Senhor. Que possamos, ó Deus, andar mais longe possível do pecado. Sim, Pai. E que o Teu Ajude-nos, nome, ó Deus, Senhor. seja honrado através das nossas vidas. Amém, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse dia das mães. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu uma mãe e, de maneira especial, Deus, eu te agradeço pela que eu tive. Sim, Pai. Pelo privilégio, ó Deus, que ela me deu de conduzir a Tua casa sempre com zelo, com alegria, ó Deus. Esse é um legado que eu trago no meu coração. Amém, Senhor. E que as nossas mães hoje possam fazer isso também. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor aprove em nos dar filhas também, conduzidas pela Idelma como mãe à Tua Sim. casa, ó Deus. Amém, Senhor. Desde o ventre trouxe a Tua casa. Amém, Senhor. Que elas possam também, ó Deus, honrá-la. Sim, Pai. Não só minhas filhas, mas todos os filhos possam honrar as suas mães, ó Deus. Amando, respeitando e louvando, ó Deus, ao Senhor pela vida delas. Amém, Deus. Deus, ser conosco neste dia. Abençoa teu servo, Deus, reverendo Ezequiel, Amém, Senhor. na ministração da palavra. Amém, Deus. Que ele seja, ó Deus, como tem sido, instrumento do Senhor Amém. para edificar a tua igreja. Amém, Deus. Abençoa, Deus, os demais, as comemorações, ó Deus, das crianças, daquilo que vai acontecer aqui, Amém, a Senhor. comemoração do aniversário da tua serva, também nossa irmã. Sim, Pai. Deus, que seja um dia alegre para todos nós. Amém, Senhor. Que seja um dia como todos têm sido abençoado Amém, Senhor. nas nossas vidas. Amém, Deus. E que nós, ó Deus, estejamos nesse dia lembrando do culto da noite também. Amém, Senhor. Para que o teu servo, que vai ser usado também, possa nos trazer uma palavra que fale aos nossos corações. Amém, Senhor. Nós oramos gratos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. 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 Poder sentar, irmãos. Hoje nós estamos fazendo o inverso devido às programações. Então nós vamos começar após a abertura com o estudo já da palavra. Tenho 30, 25 minutos para compartilhar com os irmãos. Claro que é um tema que a gente já está trabalhando. Eu vou falar à noite sobre o Dia das Mães. Aliás, vou falar sobre uma mãe da Bíblia. Hoje eu troquei com o pastor Ricardo. O pastor Ricardo é que seria o pregador hoje, mas ele pediu para trocar exatamente por causa do Dia das Mães. Então, eu troquei com ele. Domingo que vem ele vai estar conosco aqui. Então eu queria convidar os irmãos para lermos. Aí depois os irmãos podem ler em casa o restante dos versículos do capítulo 6 e 7. Porque domingo que vem eu vou encerrar esta reflexão antes da eleição de presbíteros. Então nós estamos, domingo que vem nós estamos para a eleição de presbítero, assembleia para a eleição de presbítero, 3 presbíteros. Estão convidados, foram consultados, indicados, passaram pelo conselho e agora estão sendo consultados. Então os irmãos que alguns não decidiram, não quiseram, outros se aceitaram. Atos capítulo 6. Esse texto, irmãos, é um texto que nós gostamos muito de ler quando estamos próximo a eleições. Eu gostaria de ler com os irmãos os 7 primeiros versículos. Aí depois os irmãos podem ler o restante
em casa. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito da Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial, através da sua palavra já abençoada. Eu, na verdade, irmãos, já tenho falado aqui aos irmãos várias vezes, e nesses 16 anos, nós temos eleito vários presbíteros e diáconos. E esse é um texto, é um dos Obadias. Para aqueles que não sabem, os Obadias eram 14 versículos que o reverendo Francisco Leonardo colocou para que os seminaristas da minha época pudessem decorá-los. E a qualquer momento, em toda rematrícula, que era semestral, o seminarista tinha que dá-los decorados. Então, qualquer pessoa, qualquer professor que cruzasse com qualquer seminarista, ele poderia pedir todos os 14 versículos, ou 4 ou 5 versículos daqueles que eram dos Obadias. E esse é um dos Obadias. Esse versículo é para mostrar o 3, viu, irmãos? É para mostrar que o homem que serve a Deus deve ser um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então essa era a ênfase do pastor Francisco Leonardo com relação aos seminaristas. Mas na verdade, irmãos, eu queria falar com os irmãos hoje de manhã sobre a prática desse versículo. E a história de um desses diáconos reflete exatamente a realidade desses versículos na vida deles. E esse diácono é Filipe. Estevão, irmãos, ele foi de grande valia para a igreja em Jerusalém. Mas Estevão também foi o primeiro a levar o evangelho à Ásia Menor. Estevão também levou o evangelho à Europa, por instrumentalidade dele. Então Estevão representa para mim e para você hoje a praxis dessas 3 qualidades. Quando nós pensamos
no homem cheio do Espírito Santo, o que vem à sua cabeça no primeiro momento? Um homem cheio do Espírito Santo. O que você, por exemplo, quando você lê qualquer um ou ouve qualquer um desses irmãos de destaque, a gente nota que ele tem algo diferente, que ele fala ao seu coração, ele move. Ele tem falado ao coração das pessoas do mundo todo. O que você pensa quando você fala, eu queria ser igual a ele? Não uma pessoa, mas a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você pensa numa pessoa cheia do Espírito, qual a imagem vem à sua mente? É isso. Hein? Intimidade com Deus. É claro, porque se ele está cheio do Espírito Santo, ele tem isso. Mas qual o quadro que vem? Hein? Cheia de unção, fala com unção. Pensa a pregação, irmãos. Finney. Charles Finney. Era um homem cheio do Espírito Santo. Por exemplo, se eu fosse pegar uma figura conhecida, pelo menos no meio dos pregadores, Charles Finney. Eu já contei para vocês, Charles Finney chegou numa lavanderia e quando ele entrou, as pessoas pararam de trabalhar e começaram a chorar e a confessar os seus pecados, só pela presença dele. Cheio de poder ao pregar. Fazendo milagres portentosos, sinais e maravilhas. Não é isso que a gente pensaria? Um homem cheio do Espírito Santo. Eu vou lá nessa igreja, porque esse camarada, ele parece que dormiu comigo e sabe quem eu sou e conhece tudo sobre mim. A hora que ele fala, ele está falando diretamente para mim. Poder na pregação, poder na ação. Mas a Bíblia diz, irmãos, como nós acabamos de ler, que Estevão é um dos diferenciais que o verso, quando fala dos que foram eleitos, diz lá no verso 5, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Agora, qual é a primeira imagem que nós temos de Estevão? A primeira imagem que nós temos de Estevão. Senhor? Porque essa é a figura, mas houve uma vida que foi vivida até chegar lá. Por exemplo, a primeira imagem que nós temos de Estevão, não foi que ele estava carregado de poder, que se colocasse a mão nele, ele levaria choque. Não é essa a primeira imagem. Não é fazendo milagres em nome de Deus. Não é dando uma mensagem poderosa. Não é expandindo o reino como ele o fez. Ele foi convidado, consultado pelos apóstolos e pela igreja para servir as mesas. E ele aceitou. A palavra, irmãos, para diácono, deriva da palavra grega diáconos, que é traduzida para servo, capacho. Para aquele que serve no mais simples dos serviços. Eu fico pensando, irmãos, que quando os apóstolos, a igreja, o consultou se ele aceitaria ser eleito diácono,
Ele abraçou isso. A humildade começa no serviço. Se eu quero representar a Deus, eu preciso entender que eu preciso servir. A humildade é crucial para a vida ungida. Não tem, irmãos, caminho melhor do que esse para ser usado por Deus. Estevão aceitou. Estevão tornou-se um instrumento na mão de Deus para escrever a história. Estevão era um homem de caráter, um homem que pretendia ser como Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Ser como Cristo, veio para servir e não para ser servido. A humildade, irmãos, é o espírito do avental do servo, que deve ser mantido para ser usado por Deus, para escrever a história. O texto diz: Jesus tirou a sua capa, pegou a toalha, cingiu-se com ela, encheu a vasilha com água e lavou os pés aos seus discípulos. Ele pôs o avental de servo para servir. O maior dentre vós será o vosso servo. Nos últimos tempos, irmãos, a igreja tem recebido homens que se dizem ungidos, mas que têm perdido a humildade. Tornaram-se arrogantes e comercializam a unção por um preço vil. Nós precisamos voltar de novo a usar o espírito do avental do servo e sermos humildes, para que Deus possa usar-nos. Porque se nós não somos humildes, nós nos tornamos arrogantes. Qualquer coisa que Deus nos dá como dom especial, se nós não nos humilharmos, nós nos tornamos arrogantes. Cantar, pregar, qualquer área espiritual, se nós não estivermos todo o tempo, como Moody diz, debaixo da fonte, como vasilhas vazias e furadas, nós vamos começar a nos orgulhar daquilo que nós fazemos com aquilo que nós não temos, porque foi nos dado. Qualquer dom, qualquer ocupação que eu e vocês temos no corpo de Cristo, é privilégio meu e seu de ocupar isto. E se nós não cultivarmos o avental do servo, para que todo mundo veja o avental, nós nos tornamos orgulhosos, altivos, arrogantes. Sabe uma coisa que eu sempre fugi, irmãos? Do homem de Deus e da mulher de Deus, aquele que nasce asinha, pende a cabeça,
com auréola e muda a voz na hora de falar. Isso não é humildade, isso é arrogância. Hoje não mais. Em alguns lugares, sim, ainda tem. Você distingue o serviçal pelo avental. E é disso que eu estou falando. Jesus diz assim: vá e faça o mesmo. Faça da maneira que eu fiz com vocês. E quanto à autoridade, a senhorear-se do outro, ele diz: não vai ser assim entre vós. Aqui, quem quiser ser grande, que sirva. Quem quiser ser primeiro, seja o último. Pergunte a si mesmo, não só os que foram consultados e que são candidatos à eleição domingo que vem, mas todos nós precisamos de perguntar: você sempre procura um lugar de destaque e proeminência? Ou você está disposto a servir em um lugar de humildade? O que ocupa o seu coração? O diácono não aceita, eu quero ser presbítero, com coisa que ser presbítero é maior do que o diácono. Eu não quero ser presbítero, quero ser pastor, embora o pastor é presbítero. Agora, igualmente, todos nós somos servos. Qualquer coisa que eu queira fazer a benefício próprio, eu estou fazendo com algo que não é meu. Não é meu. Logo quando eu cheguei aqui, uns 4, 5 anos depois, o Weber, em conselho, o Weber diz assim: conversando com o senhor é diferente de vê-lo no púlpito. Eu falei: Weber, se fosse igual, eu iria pedir demissão. O senhor lembra disso? Não, o senhor não estava, né? Conversando com o senhor no dia a dia, o senhor não traz a bagagem que tem do púlpito. Eu disse: é claro que precisa ser assim. Porque no dia a dia, eu não preciso da unção do púlpito. Eu não preciso de falar quando eu falo no púlpito. Eu preciso falar no púlpito quando Deus reveste-me para falar. Porque eu não tenho o tempo todo, e não tenho todas as vezes. Eu sei quando tenho. Eu sei quando Deus anula tudo e fala. Eu sei, eu desço sabendo. Eu desço sabendo e glorificando que aquilo que foi dito tem nada a ver comigo. Outras vezes tem a ver com o que eu estudei. Mas o que for que provocado como resultado daquilo tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo, irmãos. Eu vou sair dessa igreja da mesma maneira que eu entrei. Da mesma maneira que eu entrei. Eu vou sair dela da mesma maneira que eu entrei. Nada do que Deus fez aqui fez porque eu sou bom. Fez por nossa causa. Pelas pessoas que passaram aqui. Pela bandeira do reino que nós levantamos. Pelas histórias escritas na vida das pessoas, e as pessoas as representam na sua existência, no lugar onde estiverem. Nada. Porque tudo é dele. Tudo é dele, irmãos. Tudo foi ele que fez. E nós não podemos tirar o avental de servos.
Porque o dia que nós fizermos isto, Provérbios diz assim: o orgulho precede a destruição. O orgulho precede a destruição. Então, meu irmão, se você foi consultado, e se você está para concorrer à eleição, pergunte a si mesmo: você está sempre à procura de um lugar de destaque, proeminência? Ou você está disposto a servir em um lugar de humildade? Irmãos, a gente tem que aprender isso. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma história que já contei, mas tenho certeza que vocês já esqueceram. Porque uma coisa é ouvir a história do outro. Outra coisa totalmente é vivenciar a história. Eu já ouvi várias histórias. Algumas eu não esqueci. Outras eu esqueci. Como eu disse para os irmãos, eu fui eleito presbítero aos 17 anos de idade. 17 para 18 anos. Fui eleito em janeiro e fui completar 18 anos em 3 de fevereiro. Eu já pregava na igreja presbiteriana de Ibiá. Eu revezava o púlpito com o presbítero Cirlei de Souza, que é juiz de direito, hoje aposentado. E quando eu fui para o seminário, alguns anos depois, que Deus impactou minha vida, eu fui para o seminário. E quando eu cheguei no seminário, eu achava no meu coração que eu iria perder tempo no seminário, que eu precisava ser ordenado já, porque eu já pregava, já tinha uma vida de igreja, e eu me achava. Essa é a palavra. Então fui para o seminário, e lá eu visitei, logo no início eu visitei várias igrejas. A igreja da Madalena, que é bem pertinho do seminário, porque o seminário está no bairro da Madalena, no Recife. Eu visitei a igreja de Boa Vista, visitei igrejas grandes. E falei, puxa vida, qual dessas igrejas vai me convidar para eu ser seminarista nela? E eu me via naquelas igrejas. E aí, tinha uma igreja, no Cais José Mariano, que é a igreja presbiteriana fundamentalista, que era a igreja do reverendo doutor Israel Gueiros. Tinha um tubo, um órgão de tubo, era lindo, era tudo extremamente nos rigores da lei. Órgão de tubo, os hinos eram cantados assim, tinha um regente, era um negócio fantástico. Eu fui para lá, porque eu tinha um Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, era dessa igreja, e ele era meu colega de classe, e eu ia ouvi-lo. A primeira vez que eu fui lá, eu fui ouvir o reverendo Augusto Nicodemos, que era seminarista. Eu gostei daquela igreja, aquela igreja tinha a ver comigo. Eu falei, esta é a igreja. Aí eu estou lá, e o Nicodemos olhou para mim e disse assim, você não quer trabalhar conosco? É claro que eu quero trabalhar com vocês. Então eu vou te levar no lugar que você vai trabalhar. A hora que eu desci em cima de uma poça d'água. Era a favela do Caiara. Aquele pessoal, pensa, 1980. Não tem aquela avenida bonita de Caxangá para chegar lá. Lá não tinha asfalto, era sujo, aquelas casas cheias de papelão, feitas de papelão. Eu senti no coração que era aquele lugar. Embora de olho na grande.
Porque eu queria lecionar lá eram universitários, eu queria lecionar na classe mocidade, eu queria pregar no mesmo púlpito do Augusto Nicodemos, doutor Israel Gueiros, reverendo doutor Israel Gueiros, ele era médico. Primeiro ano eu fiquei. Sabe assim, você chegar, não ter ninguém, e você trabalhou a semana toda para pregar, aí chega um velhinho, você tem que pregar para ele. Pensa nisso. No ano que vem eu saio daqui, se Deus quiser. Isso aqui é um estágio que Deus quer trabalhar. Primeiro ano eu trabalhei lá. Segundo ano de novo. Terceiro ano de novo. Mas é claro, eu não sou tão burro quanto pareço. Eu disse, Senhor, é aqui que eu vou ficar. Não vou sair daqui. Eu aprendi a amar aqueles velhinhos. Quantos morreram comigo? Quantas crianças, eu tenho fotos até hoje deles. Aí Deus diz assim, põe o avental de servo. Enquanto você não colocar o avental de servo, você não vai sair daqui. Aí baixei a bola e descobri que não era nada. E que não sabia nada. Quando saí do seminário, eu saí apavorado, porque eu sabia que não sabia nada. E até hoje eu não sei nada. Agora é fácil aprender isso, irmãos? Não é fácil. Outro episódio. O reverendo João Campos era pastor da igreja central, da igreja Batista Central. Está lá na Conde da Boa Vista, de frente às Pernambucanas. Uma igreja gigante. Toda segunda-feira ele tinha um culto para os empresários, às 7:30 da manhã. E todo seminarista almejava pregar naquela igreja. Todos. Eu achava que ia ser convidado no primeiro ano para pregar lá. Eu ia lá com os meus colegas ouvi-los. E falava, qual vai ser o dia que eu vou pregar nesse negócio? E não só para isso, é pelo café que o reverendo João Campos oferecia ao seminarista depois do culto. Ele levava lá num local chique. O seminarista não entrava, só entrava acompanhado. Porque não tinha como pagar aquele negócio. Ele falou, toma esse café um dia. Sabe quando eu fui convidado para pregar lá? No segundo semestre. E ele fez isso antes que eu saísse do seminário. Quando eu descobri que não sabia absolutamente nada. Quando eu pus o avental de servo. Não é fácil, irmãos, aprender. Não é fácil, porque por natureza nós gostamos de falar que o fabricante, nosso pai tem uma fábrica de panelas gigantes. Queremos sempre, desde pequenininho, o carro do meu pai é melhor, a minha casa é melhor, é sempre assim. Nós queremos ser sempre melhores. Somos assim desde pequenininhos. Agora aprenda humildade. Porque para Deus usar-nos, nós temos que ser igual a Jesus. Nós não viemos para ser servidos e para servir. E que Deus nos abençoe e nos façam servos, uns dos outros, e servos de Deus servindo a igreja. Quando for assim, irmãos, nós vamos perder uma coisa que tem afetado muito a igreja. Nós vamos perder os clientes. E eu gostaria de perder todos os clientes dessa igreja. Aqueles que gostaria de receber e não recebem vão para casa nervoso, com raiva, irado. Porque não foi dado a ele aquilo que ele esperava, mas entrasse aqui servos. Todos servos. Se alguém fizesse alguma coisa que não estivesse à altura, ou que precisasse de uma ajuda, apareceria o outro servo para ajudar isso a acontecer. Porque servos se ajudam, irmãos. Agora, clientes, consumidores, criticam, porque ele não foi satisfeito. E que Deus nos abençoe.
Cadê o pessoal? São vocês? Não, né? Ô, Tiago, dá um toque lá, por favor, Rô. Cadê a turma? Robervânia. É o Serginho e a Neile. É você, Neile? É porque o Marquinhos não está hoje aqui. Nós vamos agora, irmãos, passar para o nosso momento de celebração. Não se esqueçam do encontro de casais que nós teremos na quinta-feira, de feriado, dia 26, aqui no templo. Então, todos os casais, se você precisar de cuidar das crianças, pode trazer suas crianças, vai ter alguém lá. Já estamos trabalhando com isso. Diga, filha. Para quem não conhece, essa minha filha é o número 2. É a mãe, a mãe do Tiago. Diga, filha. Opa! Daí traga a Sara aqui. Ela veio fazer aqui um serviço de utilidade pública. Hein? Hein? Não, pode sentar aqui. Não, mas eu vou orar com ela. E aí, como é que a gente pega? Pega, né? Ela acorda. Nossa, que... Gente do céu, mas o Tiago está feito. Pensa, gente. Dá uma olhada nessa fofura. Olha aqui. Olha aí, irmão Guilherme. Olívia, cadê o Tiago? Olívia, apresenta o Tiago para essa... Olha que princesa, gente. Ah, não é possível que ele não vai acertar um charme. Será que não vai jogar um charme? Ele só tem menina aqui nessa igreja. Vamos orar, queridos. Deus amado, nós te somos imensamente gratos, porque o Senhor tem dado às nossas irmãs e irmãos filhos sadios, filhos que hão de honrar o teu nome. E nós queremos, ó Deus, louvar-te pela vida da Sarinha. Obrigado, Senhor, porque nós temos certeza que ela vai honrar o Senhor. Porque ela teve o privilégio de nascer num lar em que teme o Senhor. Esteja, ó Deus, abençoando o Guilherme, a Daiane, para que eles produzam, Senhor, um ambiente cristão, para que não só a Sara, mas que o Raul também, que eles cresçam na tua presença. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela bênção de poder estar aqui no primeiro momento que a Sara vai à tua casa, ou vem à tua casa. Obrigado, Deus, por isso. Cuida, Pai, de uma maneira toda especial desta família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, é tão boazinha quanto o Tiago. Vai, esse pessoal bom assim, pode... Olha que princesa. Acho que vou ficar com você no colo, bem. Coisa linda do vovô. Vovô agora já está treinado bem de novo. Aí, ó. Aí. Colo gostoso do vô. Ah, desculpa, meu irmão, eu vi o... Não saiu no boletim o nome do pessoal. Então me perguntaram aqui, eu não sei quem são. Não, nem sai, é na hora. Não sai, é só na hora. Na hora ele sabe quem é. Já fez o... Não, faltou 2. Ele está consultando.
Irmãos, vou passar a palavra então ao Serginho e companhia que vão dar continuidade. Isso. Não, mas ele...